Olá, queridos. Espero que todo mundo esteja bem, né? Tem sido um momento muito desafiador para nós todos, para mim também, né? É uma situação que exige da gente uma capacidade de concentração e de logística que nem todo mundo consegue ter, né? A gente tem condições que são muito diferentes de vida, né? No meu caso, que eu tenho as duas crianças pequenas em casa, isso dificulta muito, né? A ideia de que eu consiga me isolar em casa durante um período de tempo continuado do dia, para que a gente possa manter a normalidade das nossas aulas, né? Somado a isso, a dificuldade que muitos de vocês têm de conexão à internet e de mesmo dificuldades emocionais relacionadas com as incertezas desse período que a gente está vivendo. Mas aí, fazendo aqui um esforço para que a gente possa ter uma continuidade das atividades, né? Estou aqui tentando fazer essa primeira aula, né, dentro do período de quarentena, tá? Nós vamos iniciar agora, dentro do nosso cronograma de aulas, uma unidade referente ao estudo do Poder Judiciário, né? A gente veio do estudo da unidade referente à teoria da jurisdição, né? A compreensão da jurisdição dentro do quadro de funções do Estado, e é importante que a gente agora compreenda, né, a distribuição de competências no âmbito do Poder Judiciário. Então, só para que vocês entendam um pouco do nosso percurso argumentativo, a gente vinha explicando a vocês que a jurisdição, ao lado das atividades legislativa e executiva, é uma das funções estruturantes do Estado, né, do Estado de Direito, e que essa função, que é a função jurisdicional, tem por objetivo, tem por finalidade possibilitar a pacificação de conflitos que eventualmente surjam no tecido social a partir das relações e das interações sociais. Então, é uma função absolutamente fundamental, não é? A função de pacificação, e essa função é exercida de forma típica pelo poder republicano referente ao poder judiciário, né? Então, estudar o poder judiciário é, na verdade, entender como é que a Constituição estrutura toda uma arquitetura orgânica de órgãos, de funções, de competências direcionados ao desempenho dessa atividade, que é a atividade jurisdicional, né? Então, a gente sabe, porque já estudamos, que essa atividade jurisdicional, ela se orienta por uma série de princípios e de características, né? E para atender ao seu escopo, para que essas características se mantenham respeitadas, o Poder Judiciário precisa ser organizado conforme determinadas características, né? Então vamos lá, a gente vai estudar o que nós chamamos de organograma do Poder Judiciário, porque no estudo desse organograma a gente consegue distinguir os papéis e as competências de cada um desses órgãos jurisdicionais e de forma abrangente, não é, e harmônica e sistêmica entender como é que o Poder Judiciário, enquanto organismo, funciona, né? Vou começar o estudo desse organograma. E aí todos vocês, né, a dica que eu dou para que vocês estudem e acompanhem esse organograma é que vocês abram na internet, é só colocar no Google organograma Poder Judiciário e a gente possa, na leitura da Constituição, esse é o estudo que vocês devem fazer em casa, na leitura da Constituição e detalhando as competências de cada um dos órgãos que eu vou mencionar e que a gente vai falar aqui de forma mais geral, tá? Então, fica aí essa tarefa de casa de estudo para vocês, né? Vamos começar pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, tá? Que é o Supremo Tribunal Federal, né? Só lembrando a vocês que o Poder Judiciário, ele vai se organizar estruturalmente conforme um critério que é o critério da hierarquia. Então, a gente vai ter órgãos que são órgãos inferiores e órgãos superiores, um escalonamento hierárquico entre esses órgãos e uma distribuição de competências entre esses órgãos, onde eu vou ter órgãos de instâncias superiores, órgãos colegiados superiores, que vão ter funções que são simultaneamente funções de revisão de decisões de órgãos inferiores, como também, em alguns casos, vão exercer competências originárias, tá bom? Ou seja, o processo já vai começar naquele órgão de instância superior, um órgão colegiado, né?
Então, esse princípio da hierarquia e a organização conforme o critério da colegialidade, ou seja, quanto mais alto na hierarquia do judiciário a gente está, a gente vai observar essa colegialidade se afirmando no padrão de decisão. Isso é importante, sempre pensando que isso é importante como técnica de contenção do poder, como técnica de distribuição de poder, né? Então, sempre reforço isso com vocês. A Constituição distribui competências no sentido de delimitar a atuação das autoridades, no sentido de evitar o exercício abusivo do poder, né? Então, vamos começar. O nosso primeiro órgão a ser estudado é o Supremo Tribunal Federal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, tá? O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que, sediado em Brasília, é composto por 11 ministros, tá? Nós chamamos os juízes que atuam junto aos tribunais superiores de ministros, e aqui vale uma observação para que vocês não confundam essa designação de ministros, que são os juízes que atuam junto aos tribunais superiores, e os ministros de Estado, que são aqueles que desempenham funções de livre nomeação, livre exoneração, como, por exemplo, é o caso do ministro da Saúde, da Educação. Não confundam aqui essa nomenclatura, né? O STF, sendo esse órgão de cúpula, ele vai ter dentro do sistema uma função muito clara. Qual é essa função, né? Ele vai funcionar na guarda da Constituição, na guarda da supremacia da Constituição, né? E para cumprir esse papel, o Supremo vai atuar em várias frentes, tá certo? Então, a gente pode dizer, de forma assim sintética, que o STF tem por função primordial exercer o controle de constitucionalidade dentro do nosso sistema normativo. Então, ele é um tribunal que zela pela supremacia normativa da Constituição. Para que o Supremo possa desempenhar essa função de guardião da Constituição, ele vai atuar fundamentalmente em duas frentes de controle de constitucionalidade, né? Uma frente, né, que é uma frente onde ele vai desempenhar uma função, que é uma função só dele, onde ele vai fazer o chamado controle abstrato de constitucionalidade, onde ele vai analisar leis e atos normativos, tendo, em face da Constituição Federal, tendo como parâmetro de avaliação a Constituição Federal, né, de forma abstrata, em tese, ou seja, sem correlação direta com nenhum caso concreto, com nenhum caso intersubjetivo. Isso é, como vocês sabem, o chamado controle abstrato de constitucionalidade, que o Supremo vai desempenhar de forma exclusiva, né? Por isso que a gente vai chamar esse controle de um controle concentrado, porque ele vai ficar resumido ali a atuação de um órgão jurisdicional, que é o STF. E quando o faz, né? Quando o Supremo realiza o controle de constitucionalidade abstrato, julgando ações como é o caso da ADIM, da ADPF, da ADECOM, né, o Supremo vai aqui fazer, às vezes, de um tribunal constitucional, né? Em alguns sistemas jurídicos, a gente vai ter essa separação em órgãos diferentes. Eu vou ter só um tribunal constitucional e outro órgão de cúpula que vai exercer competências revisionais. No Brasil, o Supremo vai congregar essas duas competências. Então, nesse braço, o STF vai ter essa função, que é a função de realizar o controle de constitucionalidade em abstrato, cujo objetivo é declarar, avaliar a validade, né, de leis e atos normativos em face da Constituição Federal. Então, se um Estado elabora uma lei que de algum modo contraria a Constituição, cabe ao Supremo, por exemplo, declarar a invalidade dessa lei, mantendo aqui a supremacia normativa e hierárquica da Constituição Federal. Então, esse é um aspecto, não é? Um aspecto da competência do Supremo, que é o exercício do chamado controle abstrato de constitucionalidade, um controle que é concentrado porque é desempenhado de forma exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo julga essas ações de controle abstrato, a DIN, a DECOM, a DPF, a DIN por omissão, o Supremo está, na verdade, resguardando, né, o sistema jurídico como um todo, analisando aqui as leis e atos normativos em tese, tá bom? E aqui, quando ele julga essas ações, ele julga a partir da reunião dos seus ministros como um todo, né? Porque a gente vai já ver
o Supremo tem uma fragmentação interna em 2 órgãos fracionários, que é a primeira e a segunda turma, né? Os tribunais superiores vão ter divisões internas, né, órgãos fracionários internos, para facilitar, para viabilizar, tá certo? O desempenho da sua atividade, tá certo? No caso, quando o Supremo julga as ações de controle abstrato, ele precisa reunir a totalidade dos seus ministros em razão do objeto que está sendo julgado, tá bom? Um outro braço da competência do Supremo Tribunal Federal também está relacionado com o controle de constitucionalidade, mas agora um controle de constitucionalidade que se dá pela via difusa, né? Ou seja, o Supremo vai aqui julgar recursos, né, que são oriundos de processos que estão aqui tramitando em instâncias inferiores, e esses recursos têm por objetivo, né, apontar violações à Constituição em decisões que foram proferidas nas instâncias inferiores. E aí o Supremo julga esses recursos para fazer valer a autoridade da Constituição, não mais aqui de forma abstrata, em tese, mas sim agora vinculado a um caso concreto específico, tá certo? Aqui nós temos o controle de constitucionalidade exercido na forma difusa, né? Aqui a gente vai ter como regra esse controle sendo desempenhado como regra, né? Há várias situações que a gente precisa ver de exceção, mas como regra, esse controle pela via difusa sendo desempenhado pelos órgãos fracionários internos, ou seja, a primeira e a segunda turma. Cada uma dessas turmas vai contar com a participação de 5 ministros. Como nós temos um tribunal com 11 ministros, cada turma vai ter 5, e aí eu vou ter o presidente que não participa da composição de nenhuma das turmas. Então, quando você tem lá o seu processo tramitando na origem e a decisão, por exemplo, do tribunal, a instância inferior, do tribunal ACO, viola a Constituição e você precisa interpor um recurso para o STF, se esse recurso for um recurso extraordinário, ele vai ser distribuído para uma das 2 turmas, tá certo? Para que ali haja a continuidade do julgamento desse recurso. Então, aqui é uma diferença também no funcionamento do Supremo relativamente às ações de controle de constitucionalidade abstrato, onde lá eu vou precisar ter a reunião do pleno para julgar essas ações, né? Então, fundamentalmente, o STF vai ter esse duplo espectro de competência. Por um lado, exercendo o controle de constitucionalidade abstrato, né, analisando leis e atos normativos em tese, tendo como parâmetro de decisão a Constituição Federal, e por outro lado, a gente vai ter aqui o Supremo Tribunal Federal exercendo essas competências de controle de constitucionalidade pela via difusa, né, relativamente a um caso concreto já existente, onde o tribunal vai apreciar se houve, né, no curso desses processos, não é, algum tipo de violação à Carta Constitucional, né, para que esses recursos cheguem até o Supremo. Isso é uma matéria que vocês vão ver depois, quando estiverem estudando o processo do sistema recursal, mas para que esses recursos cheguem ao Supremo é preciso que eles se atendam a uma série de requisitos para que nós não tenhamos um afogamento do tribunal, certo? Além dessa dupla competência, a gente vai ter no Supremo Tribunal Federal